Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui vamos falar hoje de medidores. Deixe de gastar com medidores de temperatura. Webinar equipamento de controle. Vamos lá? Então, qual vai ser o nosso conteúdo hoje, né? Bem-vindo, né, a mais um webinar aí. O conteúdo de hoje vai ser o que são os medidores de temperatura, qual o princípio de funcionamento de um medidor de temperatura, quais são os três principais medidores de temperatura, como selecionar o melhor medidor de temperatura, qual o principal motivo para estragar, qualidade, qual a duração, tá bom? Vamos lá? Esse daqui sou eu de novo, Daniel Nunes, bora lá. O que são os medidores de temperatura? Afinal, o que eles são, né? Eles são uma ferramenta, um aparelho, um equipamento? O que é isso? Aqui são alguns exemplos, né, que se dá a esses medidores. Você pode encontrar ele como uma ferramenta com esse estilo assim, né, um relógio meio que analógico aí, meio que arcaico, ou até mesmo esses daqui, né, esses nossos aqui, ó, um aparelho. Você pode chamar isso de um aparelho. Você pode chamar isso aqui de equipamento, que no caso é um aparelho que já tem um aparato em volta, entendeu? Então você tem uma ferramenta que você usa para medir a temperatura, um aparelho que também serve para medir uma temperatura ou algum outro parâmetro, um equipamento, né, que já tem várias outras coisas englobado, não só mede a temperatura, né? Você não precisa, é que nesse caso aqui o equipamento já vem tudo pronto, é só você conectar, você não precisa colocar proteção, já vem tudo pronto para as ligações. Tá, vamos lá. Aqui agora, próximo slide. Aqui. Qual o princípio de funcionamento de um medidor de temperatura? O princípio de funcionamento, o que é, né? A gente fala aqui, ó, tem uns números meio que estranhos, mas basicamente o seu medidor de temperatura, ele é um elemento que ele pega um sinal elétrico, tá? Um sinal em nível de tensão ou em nível de corrente, ou em nível de ABCD lá, que a gente está chamando, ou em nível de resistência, ou em nível de capacitância, tá? Esse é o princípio de funcionamento de um medidor. Você tem a caixinha, o seu aparelho, o seu medidor, que ele vai receber um sinal de alguma coisa. Aquele sinal de alguma coisa que ele está recebendo é um sinal de 1000 milivolts? É um sinal de 4 a 20 miliamperes? É um sinal ABCD? Não importa, tá? Esse é o princípio de funcionamento. É um sinal que está chegando até o medidor. Aí aqui eu coloquei, né, nós colocamos o exemplo hipotético, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Calma aí. Tá, desculpa pessoal, vamos lá. Tá, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, aqui nesse exemplo hipotético, o que acontece? Eu tenho a massa, eu vou preparar o bolo, mas para preparar o bolo eu preciso de uma massa, preciso de um processamento dessa massa e depois eu vou ter o bolo, o que eu chamo de interpretação. Então a massa, digamos, é o sinal. Eu tenho aqui o meu aparelho, que é esse daqui, ó, por exemplo. Eu tenho o meu aparelho, tá? O meu indicador, meu medidor, meu controlador. Esse daqui é o indicador, no caso.
Aqui atrás dele está chegando o sinal do termopar, tá? Tem 2 fios aqui que vem até aqui. Tem um fio aqui, ó, tá? Aí esse sinal está aqui, né? Esse daqui é a massa. E esse daqui, dentro dele, ele faz o processamento. E aqui no visor dele, ele me gera a interpretação. A interpretação do quê? A interpretação desse sinal, tá bom? Qual o princípio de funcionamento de um medidor? Esse é o princípio de funcionamento. Eu tenho um sinal que está chegando na rabeta aqui do meu controlador, do meu medidor. Aí o que chega na rabeta, esse equipamento processa isso, né? Simbolizado pelo liquidificador aqui. Aí depois que ele processa essas informações, né? Que vai ligar alguma coisa, ou que não vai ligar, ou que só vai indicar mesmo, né? Que já dá para tirar muito proveito. E interpreta isso para você, né? Legal. Aí aqui, ó, um exemplo real. Aí nesse exemplo real, aqui, ó, o que a gente colocou? No webinar anterior, a gente falou sobre o quê? Sobre os termopares, sobre deixe de gastar com os termopares. Ensinando a fazer, ensinando a dar reparo e várias outras coisas aí, que dá para vocês, que dá para ajudar aí no dia a dia, né? Aí aqui eu coloquei exemplo real, nós colocamos exemplo real. Eu tenho lá o meu termopar, que tem um sinal. Eu tenho aqui, ó, vamos lá, meu termopar, que vai sair um ramo de fio aqui, 2 fios. Pior que nem tem fio aqui em cima da mesa. Mas vai sair 2 fios aqui, imagina que tá saindo 2 fios aqui, tá? 2 fios, 2 condutores, que é esse, um amarelo e um vermelho. Aí esse amarelo e esse vermelho, ele tá indo aqui para esse painel, por exemplo, tá? Para esse painel aí. Tá indo para esse painel da imagem. Aí quando ele vai para esse painel da imagem, esses números que você vê aí, são os números já interpretados, entendeu? Basicamente esse é o princípio. Aqui o termopar aqui, ó, com o fuego na base dele, tá variando essa massa dele. Aí o meu indicador tem uma inteligência que processa essa informação da variação dessa massa, né, dessa temperatura, e te mostra uma interpretação, tá bom? Vamos lá? Aí aqui, né, quais são os 3 principais medidores de temperatura? Agora, por que a gente colocou essa imagem aqui? Essa imagem a gente colocou porque uns primeiros medidores planetários que surgiu aí foi esse medidor de tempo. Então essa imagem é só para simbolizar medição de tempo, que antes media-se o tempo com o gotejar da água, né? Ou com o desaparecer da luz pela mudança da lua, né? Pela inclinação, vai indo para lá e para cá. Ó, medidores infravermelho. Ó, quais são os 3 principais medidores de temperatura? Medidores infravermelho, controlado, de mercúrio, né? E indicador. Legal, vamos lá a alguns exemplos. Eu tenho o medidor, né, controlado, que além de medir, ele faz alguma ação. Eu tenho no caso aqui esse termômetro digital que você aponta lá, sai um infravermelho e você mede lá a temperatura, né? E eu tenho aqui um indicador de temperatura que vai te mostrando, né, de tempos em tempos aí a temperatura, tá bom? Então, quais são os 3 principais medidores de temperatura? São um controlado, um infravermelho portátil, né, e um indicado, né? Controlado, infravermelho e indicado, que é o nosso caso do indicador.
Aqui, essa imagem aqui de amizade, de tudo, paz e amor, como é que é, né? Qual é a intenção disso? Como selecionar o melhor medidor de temperatura? Aquele que te fizer bem, né? Te fizer bem em todos os sentidos. Se for o seu amigo, não te dê trabalhos, problemas, erros de leitura. Então, quanto à seleção, né? Como selecionar o melhor medidor de temperatura? Seleção. A precisão que ele vai te dar, é claro. A questão da repetibilidade, daqueles valores sempre se repetir para aquela mesma situação. A validade, né? Quanto menos você precisar ficar trocando, melhor. Que é relativa à duração. Se você vai ter reparo naquilo também ou não. A questão, né, do pós-venda, se você vai ter um atendimento bacana para tirar suas dúvidas. Valor e preço. O preço, pessoal, eu deixei bem em destaque aqui porque é uma coisa que é bem preocupante no sentido do que não adianta ter preço se não tem valor. Você paga R$500 em um medidor duplo e daqui, sei lá, um ano, né, vamos supor, um ano, o período de garantia, ele estraga. Ah, Daniel, mas um ano tá bom. Não tá bom, entendeu? Se o negócio puder durar mais 2 anos, 3 anos, melhor ainda, não é? Você não vai ficar precisando ficar cotando toda hora essas coisas. E essa questão de reparo também. Daniel, eu tenho um monte de indicadores, de medidores aqui para dar reparo, para consertar. E aí? Então essa questão de preço, pessoal, é algo de se olhar, porque às vezes tem-se um preço legal, porém às vezes não se tem um valor. Um valor de reparo, um valor de pós-venda, um valor de precisão, mas enfim. Aí aqui, eu até me assustei aqui porque tocou uma música por causa desse vídeo aqui nosso. Aqui eu coloco aqui, ó, por exemplo, na questão do preço. Aqui no caso é indiscutível a questão da qualidade com que as coisas são feitas, né? Por exemplo, falando dos indicadores, essas coisas, eles são todos de autoria, fabricação nossa. Daí é o modelo da engenharia eletrônica fazendo toda a eletrônica por dentro. É como se fosse sua televisão. Tudo que está atrás da carcaça da sua televisão ou atrás da carcaça que você não enxerga da sua geladeira. Sua geladeira funciona de alguma forma. O que é que funciona? O que é que faz ela funcionar? Entendeu? Então, preço nessa coisa é realmente algo indiscutível. A duração, né? Quanto mais tempo durar, melhor. E aqui, a questão desse vídeo que a gente colocou aqui, ó, é a questão do valor. Por exemplo, nesse caso aqui, à direita estão os nossos indicadores, mas à esquerda está, onde está essa chaminha aí, está os indicadores que, né, infelizmente não são nossos, mas a gente procura ajudar as pessoas de qualquer forma, né? E a gente não consegue dar reparo, a gente tem todo reparo, mas às vezes acaba precisando de algumas peças, de algumas coisas que a gente não tem, entendeu? Algumas situações a gente consegue salvar sim, mas outras não. E a gente fica triste porque todos os nossos produtos, tudo a gente consegue dar reparo. Consegue dar reparo a que valor, Daniel? A menos R$100 por peça. Você não vai pagar mais do que R$150, tá? O elemento mais caro é R$80, mas por causa de assistência técnica, essas coisas aqui interna, o mínimo que tem que cobrar é R$120 a R$150. Mas beleza, pessoal, vamos lá. Qual o principal motivo para estragar um medidor de temperatura? Aqui tem uma imagem de uma pessoa que caiu, né? Fatalmente se machucou aí, aparentemente, uma queda bem dolorosa, parece.
Mas qual é o principal motivo para estragar? A alimentação não foi feita correta, a polarização, né? Que é isso, polarização? Os fios aqui, ó, quando você vai ligar aqui, você tem dois fios. Você inverte a posição dos fios. Vamos supor, é para você ligar ele assim, aí você liga ele assim. Eu estou falando em termos da posição do fio, não é que vai influenciar o jeito que eu vou colocar isso. É a posição do fio. Eu tenho um fio vermelho e um amarelo. O amarelo eu coloco no lugar do vermelho, o vermelho eu coloco no lugar do amarelo. Entendeu? Então esse é um dos motivos de estragar. Isso que é polarização. Então, o principal motivo, não tem nem muito o que falar, é a questão de queda, né? Se você deixar isso aqui cair, sei lá, de uns 4 metros de altura, não sei não, viu? É questão da poeira também, às vezes é normal, né? A gente tá falando de cerâmica, principalmente, né? Algumas indústrias que acumulam bastante poeira, por isso que às vezes tem até esses painéis meio que protegidos aí, herméticos, para evitar um pouco essa questão de empoeiramento, sei lá se existe essa palavra, mas enfim, a alimentação, né? Às vezes você pode alimentar ele com uma tensão de 95 a 220 volts. Se você meter 380 volts ali, não vai dar coisa boa, entendeu? Até 220 volts vai funcionar muito bem. Tá, a alimentação, e vale destacar que sempre ele sai daqui todos testados, homologados. Exemplo, aqui, alimentação. Aqui ele ensina um pouquinho, né? Depois vocês escutam, tem lá no nosso canal do YouTube, onde é aqui, tá mostrando aqui que se alimenta aqui 110, 220 volts, e por aqui você liga os termopares. Já tá tudo indicado, pessoal. Não tem muito o que ficar falando não. Aí aqui, exemplo, queda, né? O celular aí, coitado, todo espatifado. Aí a questão da polarização aqui, ó. A gente tá mostrando a polarização, tá tudo ligado, bonitinho, aqui, ó. Isso daqui, esses cabos são os cabos que vão até o termopar, tá? Aí se você aqui, ó, tá vendo? Eles têm um fio amarelo e um vermelho, amarelo e um vermelho. Se você inverter isso daqui, não vai dar certo, entendeu? Você vai medir coisas erradas lá. Beleza? Vamos lá. Qualidade dos medidores de temperatura. Tá. Desculpa, eu estou um pouco resfriado. Qualidade. A qualidade, né? Ela está em função do cabo. Você precisa naturalmente ter não adianta, né? Eu tenho um equipamento homologado, testado, aferido, tudo, mas você não usa cabo bom, cabo correto. Tá dando ruim aqui, ó. É uma porcaria isso que vocês mandaram. É uma porcaria mesmo, né? Tá? A gente manda isso calibrado. A gente manda isso, ele tem uma margem de erro, mais ou menos 5 graus Celsius, não passa disso, entendeu? De erro para você aí. E é isso. E o sensor, né? Às vezes o sensor não tá legal também, tá? Então a qualidade, às vezes você coloca um cabo de núcleo de cobre, não é o correto para ligar o termopar. Aí aqui a gente mostra um caso que a gente está fazendo a calibração aqui, ó. A gente tem um equipamento aqui, um termômetro homologado, padronizado, homologado, né? E a gente calibra os nossos medidores em função disso. Então ele vai para você e a gente varia essa temperatura aqui, o máximo que a gente consegue com esse equipamento que a gente tem aqui, entendeu? A gente vai tuchando até uns 700 graus, 600 graus, deixa funcionando à noite. Ó, vocês veem aqui que tá mudando, tá? Então,
qualidade dos medidores de temperatura. A calibração é um fator para uma boa qualidade. O cabo precisa ser, né, cabo especial de extensão tipo K. Eu posso colocar o de núcleo de cobre, que é mais barato? Você pode colocar. O seu vizinho coloca. Mas você quer correr um risco? A gente garante mais ou menos 5% de erro na sua queima de temperatura, né, de leitura de temperatura, quando colocado esse cabo certinho, tá? E o sensor, às vezes o sensor de temperatura não está legal, tá bom? Vamos lá. Qual é a duração dos medidores? Aqui tem uma tartaruga, né? Que na verdade é para tirar uma associação que pode durar a vida inteira. Depende do tempo depende do cuidado que você tem, né? Opa, Durção, tá errado aqui. Tempo de parcelamento, séculos ou garantia. A gente brinca aqui, tempo de parcelamento você faz o primeiro pagamento, aí no segundo pagamento, nos parcelamentos, o negócio já começa a dar ruim, entendeu? E às vezes a duração é só o tempo de garantia, ou pode durar séculos, né? Muito tempo aí, dependendo do seu cuidado, tá? A gente brinca aqui, esse parcelamento aqui, assim que você recebe o produto, uns 7 dias depois, ele acaba parando de funcionar, né? A duração é bem pequena aí. Aí a garantia de 1 ano, depois de 1 ano já era. Igual um caso engraçado aqui, coloquei aqui uns espetos de jardim na frente de casa, uns 4. Aí o rapaz da loja falou assim, se você até 1 ano tem como trocar. Só que acontece, eu não vi isso rápido, eu vi isso depois de 13 meses. Não consegui ver dentro de 12 meses. Passou 1 mês. Aí eu perdi 4 espetos e luminárias, né? Então eles fizeram o negócio só para durar 1 ano mesmo. Não tem jeito, tem gente que é assim. Ou séculos, né? A gente colocou essa imagem aqui só para chamar atenção mesmo, porque séculos aqui, né? É até meio que estranho, né, essa imagem aqui, mas a ideia é que às vezes a gente vê, olha no poste ali na nossa casa, o negócio lá fica do mesmo jeito por questão de séculos, né? Por anos, né? Por uma eternidade. Considerações, pessoal. Considerações finais. Aqui, como que é esse medidor no chão de fábrica? Eu tenho aqui, uma fábrica, tem alguns fornos abóboras. O painel indicador de forno abóbora tá aqui, à minha esquerda, tá bom? Aqui. Aí aqui uma forma que foi instalada, né? A gente sempre pede para nós, a gente sempre acompanha as instalações do nosso cliente e a gente manda orientação para eles. Aí a gente viu que mesmo assim não foi instalado legal, aí tá como não legal, aí ele assume o risco, já sabe de tudo, a gente explica tudo certinho. Aí aqui no caso, beleza, né? A gente explicando isso aqui, essa que foi a explicação e assim que foi instalado. Aí aqui nesse caso, não legal, o nosso medidor lá no chão de fábrica, com certeza deve ter aqui, não sei se parar, com certeza deve ter caído, né, o medidor, o nosso medidor. Aí aqui, tá vendo? Letreira que tá mó estranho.
tá bagaçado aqui, ó. E outro caso aqui, ó, beleza. Outro cliente aqui instalou lá, bonitinho, deu o jeitinho dele lá e já era, tá? Então, pessoal, de novo, eu sou o Daniel Nunes. A ideia aqui desse webinar é deixe de gastar com medidor de temperatura. É uma provocação para que vocês não precisem ficar gastando com isso toda hora, entendeu? Não precisa. Alguns cuidados básicos aí vocês conseguem mitigar vários erros, várias coisas, várias problemáticas e se preocupar com outras coisas da empresa. Por exemplo, funcionário que falta, forneiro que cochila, então tem muito problema para ser resolvido, né? Vamos acabar com os problemas primários. Obrigado, pessoal, gratidão aí por ter nos assistido. Até uma próxima.